Bom, gente, eu vou me apresentar, né, que eu só falei aqui, falei, ninguém me conhece. Prazer, boa noite primeiro. Eu sou a Ellen, trabalho aqui no marketing do Coque. Sejam muito bem-vindos para esse terceiro webinar aí que a gente vai falar um pouco mais da parte financeira da escola, entender como isso impacta, principalmente nessa época do ano, na captação de matrículas, tá? Então, hoje em parceria com o Fernando, eu vou deixar para ele se apresentar, para depois a gente entender um pouco mais qual é o papel dele, mas ele é da Chorus Consultoria, parceiro do Isaac, do nosso time aqui da Arco, e ele veio aqui para trazer um pouco mais de dados, embasamento, para vocês conseguirem utilizar de insumo para criar a campanha de matrículas de vocês aí, tá? E aí, antes, né, da gente entrar para essa pauta, eu queria fazer 2 combinados com vocês. Semana que vem temos o nosso 4º e último webinar da campanha de matrículas. Tá disponível para inscrição no mesmo link que vocês se inscreveram para esse. Vou pedir aqui para a produção colocar o link do site de inscrição aqui no chat, para caso vocês queiram se inscrever. É um webinar que a gente vai falar sobre comunicação assertiva com as famílias, e como isso pode ajudar também na hora de montar a sua campanha de matrículas. E vai ser em parceria com o pessoal do Class App, tá? Eu sei que algumas escolas têm o Class App, né, mas de forma geral a gente vai falar sobre comunicação assertiva como um todo, tá? E aí, pós-webinar, a gente tem uma pesquisa de satisfação para a gente ver se o Fernando se saiu bem, se o time do Coque saiu bem. Então, para a gente é super importante que vocês respondam. Vocês vão receber pelo WhatsApp, número de telefone que vocês inscreveram aqui na hora de preencher o formulário do webinar, tá? Então, peço, por favor, que vocês, pós-webinar, assim que receberem, já respondam para a gente entender como que a gente pode melhorar e evoluir sempre aqui, tá bom? Então, Fernando, já vou deixar para você, pode já se apresentar, trazer um pouco do que você vai falar aqui hoje. Tá bom, muito boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Ellen? Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Fernando Barão, sou sócio consultor da Chorus Consultores. Nós somos uma empresa de consultoria especializada em escola particular. Estamos no mercado há 36 anos, atuamos aí dando consultoria na área de gestão, na área estratégica, econômico-financeira. Normalmente a gente pode dizer que a nossa consultoria abrange a área que não é a pedagógica, tá? A gente realmente não vai entender da área pedagógica, não é aquilo que não está no core business da escola. E acho que o nosso grande diferencial é mesmo entender de escola, tá? Então, são 36 anos atendendo escola todos os dias, o dia todo, o que nos dá uma bagagem aí para entender as dores, né? Entender um pouco do lugar do dono de escola, tão solitário no geral para tomar a decisão, entender as melhores práticas, entender também as piores práticas, o que costuma dar certo, o que não costuma dar certo, entender os indicadores das escolas com que a gente trabalha, como a gente trabalha com dezenas de escolas, a gente consegue formatar aqui um bom banco de indicadores. E hoje a gente foi convidado aqui para falar com vocês um pouco sobre a questão de gestão da escola no momento das matrículas, né? Porque a grande pegada aqui é a campanha de matrículas. Então, a gente vai unir aqui um pouco de um aspecto estrutural da escola, que é, assim, tópicos de boa gestão, com aspectos conjunturais, que, assim, e nessa época, o que é realmente importante. Então, é isso que vai abranger aqui a nossa apresentação. O chat está aberto. Qualquer dúvida, ou comentário, ou crítica, ou sugestão que vocês queiram fazer, podem fazer através do chat. Quem vai gerenciar o chat é a Ellen. Eu não vou interromper a apresentação para a gente bater papo com o chat, mas, ao final da apresentação, eu vou passar a palavra para ela, para que ela faça a leitura das dúvidas ou das sugestões que foram dadas, para que eu possa ter essa interlocução com vocês. Tá bom? Eu vou dividir a minha tela aqui, então. Fernando, enquanto você vai fazendo isso, o último recadinho aqui da minha parte. Fiquem tranquilos que esse webinar também vai ficar gravado, tá? A gente teve o probleminha no YouTube, mas aqui também vai ficar gravado e depois a gente disponibiliza por lá. Aí a gente manda comunicações com o link certinho. Beleza. Então, vou compartilhar aqui. Ellen, só confirma para mim se está tudo ok, se estão vendo. Tudo ok. Então, tá bom. Então, eu fui chamado para falar sobre orçamento, boas práticas de gestão e a batalha pelas matrículas. Então, vamos lá. É um tema bastante amplo. Então, a gente acomodou
esse tema amplo com uma agenda de 3 subitens. O primeiro, como fazer um planejamento completo. O segundo, vou falar de projeções de inflação e indicadores de mercado. E o terceiro realmente bem pontual sobre a batalha das matrículas, tá? Então, o primeiro tópico, que é como fazer um planejamento completo. Veja, para a gente ter uma campanha de matrícula bem-sucedida, é fundamental que a gente conheça profundamente a realidade da nossa escola, para tomar todas as decisões corretamente, inclusive uma das mais sensíveis de todas, nós estamos prestes a tomar, que é a decisão do preço, né, a decisão do reajuste para o ano que vem. Então, para que a gente tenha bases sólidas para tomar essa decisão, e também a planificação orçamentária do ano que vem, a gente vai tratar um pouco sobre como fazer isso de uma maneira técnica. Então, vamos lá. Primeiro, para ter uma abrangência bem ampla aí do nosso tema, o nosso mundo, que eu chamo de nosso mundo aqui, é o mundo da escola particular. Está passando aí por muitas mudanças recentemente, a gente enxerga aí grandes grupos entrando com apetite para comprar escolas, e isso tende a fazer uma consolidação no mercado. Então, a grande pergunta que a gente escuta é, mas será que o nosso mundo vai acabar? Não vai mais ter espaço para escolas tais como as atuais, que eu chamo as atuais, um mercado muito pulverizado, normalmente com escolas familiares, de pequeno e médio porte, né? Então, será que vai acontecer o que aconteceu no ensino superior, onde praticamente só sobrou espaço para grandes players? A resposta que a gente dá com o conhecimento que a gente tem do mercado específico do ensino básico é que é para ter calma, tá? Calma, nosso mundo não vai acabar, tá? Ele passa por algumas transformações, mas ele não vai acabar. Tem espaço, vai continuar tendo espaço para todos os tipos de escola. Mas isso não significa que passaremos incólumes, né? Que tudo vai continuar como sempre foi. Tem espaço para todos os tipos de escola, mas tem um mas, né? O problema muitas vezes está no mas. Mas o que, Barão? Bom, para sobreviver a esse novo mundo, haverá algumas necessidades que não eram tão importantes antes, mas agora passaram a ser, porque a concorrência agora é outra. E a gente listou aqui as 3 principais necessidades: profissionalizar a gestão, ter um produto diferenciado e acertar a comunicação, tá? Então, essas 3 questões sempre foram muito diferenciadas. Tem escola que sempre se preocupou mais, outra um pouco menos, a outra nada com essas 3 coisas, mas, na verdade, para sobreviver nesse novo mundo, vai ter que se preocupar e muito, fazer muito bem feito cada um desses 3 tópicos. Os 2 últimos, que é a questão do produto diferenciado e a comunicação, vou resumir num slide só, porque a palestra de hoje não é sobre isso, tá? Mas, assim, resumindo que para um mundo competitivo não basta ser, tem que também parecer, né? E aí está a questão de não basta ter um produto bom, mas a gente tem que fazer o nosso cliente entender o que esse produto tem de tão bom, o que ele tem de tão diferente. Pode parecer simples, mas vocês sabem que esse é o grande dilema da educação privada. Como comunicar adequadamente os pontos fortes, os diferenciais que eu tenho aqui na minha escola. Eu vou resumir esse binômio aí, produto mais comunicação por aqui, e a gente tem, eventualmente, no futuro, uma palestra só sobre esse assunto, tá? Ainda falando em palestra só sobre esse assunto, né? A gente vai falar do primeiro item. Vou aprofundar um pouco o item de profissionalizar a gestão, porque ele é muito importante. Quando a gente fala em profissionalizar, cabe nesse verbo muita coisa, né? É um verbo meio subjetivo, assim, do que a gente está falando quando a gente diz precisa profissionalizar a gestão. Então, também sobre esse item, existe uma palestra da Coros sobre esse assunto, bastante profunda, e então é assim, existe a palestra específica que a gente costuma resumir em 12 tópicos o que a gente entende por profissionalizar a gestão, qual é o desafio atual trazido por esse novo modelo de mercado. Uma das telas eu vou trazer aqui para vocês, porque eu vou aprofundar um dos 12 tópicos, tá? Essa daqui é uma das telas da palestra sobre profissionalização. Traz os itens aí 4, 5 e 6, né? Só para matar um pouco da curiosidade. O item 4 é traçar metas e mensurar indicadores mais sensíveis. O item 5 é trabalhar com orçamento projetado, atualizar e revisar continuamente. E o item 6 é ter assessorias de qualidade em campos fora do core business, como contabilidade, jurídica e comunicação. Mas vocês estão vendo aí que eu circulei, né? O item 5, que é a questão do orçamento, né? Para aprofundar um pouco essa conversa com vocês, porque a gente entende que para ter uma escola com uma boa gestão profissionalizada, é fundamental ter um trabalho
de estado da arte com orçamento, tá? O que é esse trabalho de orçamento? É um trabalho que se autoalimenta, ele nunca termina, tá? Ele começa com o planejamento, depois ele vai passar pelo controle, depois ele vai passar para a análise, e depois da análise, ele volta para o planejamento. Começa de novo, tá? Porque a análise traz sempre a necessidade de rever, refazer, atualizar o planejamento. E como é que faz isso, né? O que tem nessas fases aí de planejamento, controle e análise? Então, vamos detalhar. Fase 1 do planejamento, eu vou resumir para vocês. Existem os 10 principais passos que a escola precisa dimensionar para ter um orçamento bem feito, um orçamento correto, né? Quais são esses 10 passos? O primeiro são os preços, né? Quais vão ser as minhas anuidades, né? Que é a decisão que está prestes aí a ser tomada por vocês, e que, ao nosso ver, essa decisão só vai ficar completamente correta, tecnicamente, amparada, se os outros 9 passos também estiverem bem dimensionados, né? Então, a gente precisa dimensionar também o número de alunos, que é a variável mais importante do orçamento, mas, infelizmente, é a que está menos no controle do gestor, né? Essa é uma dicotomia interessante, mas um pouco cruel com a gente. O índice de bolsas e descontos, eu vou falar um pouquinho daqui para frente da quantificação disso, mas, na verdade, a composição desses 3 itens aí, preço, alunos e bolsas, vai dar a minha projeção de receita com anuidades, né? Que é a projeção, que é a receita mais importante, mais parruda da escola. Além disso, eu vou falar de folha de pagamentos, é importantíssimo, né? É de longe o item mais importante na estrutura de custo de uma escola, muito de longe, muito na frente dos outros. E essa estrutura de folha de pagamento ela tem que ser dimensionada em salários brutos, tá? Que é um conceito técnico importante. O conceito mais fácil de a gente olhar, bater o olho no extrato e ver é o salário líquido, né? Que é aquele salário que a gente paga no 5º dia útil. Mas não é essa a unidade de medida da folha de pagamento do ponto de vista de estruturação de orçamento. E sim o salário bruto, que é aquele que você combina com o funcionário na contratação. Estou contratando alguém para ganhar R$5.000, esse é o salário bruto. Quando ele for ganhar o salário no 5º dia útil, ele nunca vai ganhar 5.000, vai ganhar menos, provavelmente, porque tem desconto e tal. Mas isso é só para efeito de saber qual é o Pix que você vai passar para o funcionário. Para o orçamento, o número que importa são 5.000, porque o que você descontar do funcionário você vai recolher para o governo, seu custo, então, vai ser 5.000, e todos os encargos, né, INSS, Fundo de Garantia, 13º, férias, PLR, todos eles vão incidir sobre os 5.000, não sobre o salário líquido. Então, toda vez que vocês forem dimensionar a folha de pagamento para efeito de orçamento, a variável base é o salário bruto, não o salário líquido. Além disso, a gente vai ter as despesas gerais, né? E aí estou falando, folha de pagamento é o primeiro lugar muito longe, aí estou falando dos outros, 2º, 3º, 4º, 5º colocado. Aluguel, IPTU, manutenção, publicidade, eventos, água, luz e telefone, benefícios, enfim, por item de plano de contas. Tem que formatar o plano de contas e ter uma quantificação de verba no ano para cada um desses itens. O 6º dos 10 passos é a tributação, é muito importante. O Brasil é o país dos impostos, então fazer um planejamento tributário com uma boa frequência, eu diria até uma vez por ano, para verificar se o regime que vocês usam continua sendo o mais adequado, e muitas vezes dá para fazer até um mix, né, de empresas, algumas empresas num regime, outras empresas no outro, de modo a obter a maior vantagem tributária. Então, planejar a tributação é fundamental, muitas vezes faz toda a diferença entre ter um lucro pequeno e um lucro grande. E, por fim, os 4 últimos passos, as atividades extras, entradas e saídas, que tem um universo imenso aí a ser explorado pelas escolas. A gente também tem uma palestra só sobre isso, de que maneira uma boa quantidade das escolas consegue explorar bem essas atividades extras. E estou falando aqui de período integral opcional, de alimentação, de viagens e passeios, festa junina, eventos cobrados dos pais, taxa de material, né? Tem escola que só dá lucro nas atividades extras. O pedagógico mesmo não dá lucro. Dá até para brincar e dizer, bom, então fecha o pedagógico e fica só com as atividades extras. Né? Não dá para fazer isso, porque a gente depende, né, do pedagógico para ter essas atividades. É um recurso, um potencial gigantesco. Se a sua escola explora pouco, pense bem no assunto, pode passar a explorar, porque
Isso aqui responde por boa parte da rentabilidade de uma quantidade expressiva de escolas. Isso tem que estar no orçamento, para cada atividade extra, quanto eu vou ter de receita, quanto eu vou ter de despesa direta. O 8º item, aí já começa a entrar no mundo do não operacional, né? São os investimentos, móveis, equipamentos, obras, reformas, né? Ampliação, tecnologia, e é uma barra, um sarrafo que está cada vez mais alto, justamente por causa da concorrência acirrada, os grandes grupos entrando. O volume de investimento necessário passou a aumentar. A importância, portanto, de eu dimensionar os investimentos adequadamente ficou ainda maior no orçamento. O 9º item são pagamentos de dívidas, para quem tem dívidas, né? Estou falando aqui de dívidas tributárias, dívidas com bancos, dívidas com terceiros, enfim, existe aí uma gama aí de dívidas possíveis, tem que estar no orçamento, o pagamento dessas dívidas, e por fim, mas não menos importante, a distribuição de lucros, né? Distribuição aos sócios também precisa estar prevista, né? Você vê que ela está em 10º lugar numa lista de 10 nomes, mas a gente defende muito que a distribuição de lucros é extremamente importante, tá? A remuneração do sócio, enquanto sócio, né? Que exceda o prolabore, é muito importante, é fundamental, e também deve estar prevista num orçamento completo. Então, o planejamento é isso, tá? Claro que tem técnica para fazer isso, eu poderia ficar falando aqui com vocês horas, né, sobre cada um desses 10 itens. Mas aqui é para dar um panorama geral. Com esses 10 itens, a gente compõe um primeiro planejamento para a minha escola. Acabou o trabalho? Não, porque depois do planejamento tem a fase 2, que é o controle, né? Então, o controle eu vou resumir aqui para vocês em 5 passos. O primeiro passo é o redimensionamento contínuo de alunos, bolsas e inadimplência, né? Alunos, tudo bem, no ensino regular, no ensino básico, né, que é o nosso caso, não costuma variar muito durante o ano, mas varia, né? Ele vai pingando um pouco a mais, na virada do semestre pode aumentar. Então, isso tem que ser redimensionado continuamente, porque, como eu disse ali atrás, o número de alunos é a variável mais sensível do orçamento. As bolsas, a mesma coisa, né? Então, no começo do ano, lá fevereiro, março, a gente já tem uma boa noção de qual foi o nosso percentual de bolsa, mas isso também pode mudar ao longo do ano, e isso também é bastante sensível, tem que ser sempre redimensionado, e a inadimplência tem que estar sempre sendo medida. Ao final de cada mês, tenho que ter ali o indicador da inadimplência, comparar com o mercado, se eu tiver índice de mercado, comparar com a mesma época da minha própria escola em outros anos, para saber se o meu desempenho está melhorando ou piorando, para eu poder tomar medidas de ajuste caso, por exemplo, a inadimplência esteja piorando. O item 2 é o balancete gerencial, tá? A gente fala em balancete pensando na contabilidade, não estou falando de contabilidade aqui, estou falando do balancete financeiro, gerencial, que expresse a realidade do fluxo de recursos que foi transacionado pela conta da escola, e aí, claro, tem o plano de contas de receita, quanto entrou de mensalidade do mês, atrasada, antecipada, de anos anteriores, quanto entrou de matrícula, quanto entrou das atividades extras de cada um dos tipos, aí nas despesas, quanto saiu de salário, quanto saiu de encargo, quanto saiu de aluguel, IPTU, publicidade, eventos, água, luz, telefone, manutenção, etc., serviços profissionais, né? Então, eu preciso ter todo mês um balancete gerencial, que me permita ter o controle do quanto efetivamente está acontecendo, né? Eu tive um planejamento e aqui eu estou falando de controle. Como é que faz esse balancete gerencial? Através do terceiro item, que é a conciliação bancária. A conciliação bancária é a grande mágica, né? É a grande necessidade que eu recomendo fortemente que todo mundo faça, que nada mais é do que transpor o extrato do banco, devidamente classificado, para uma planilha de Excel ou uma planilha Google, classificando cada linha do extrato, seja de entrada, seja de saída, dentro do meu plano de contas, de modo que eu obtenha totais e subtotais de receita, totais e subtotais de despesas, e no final das contas, receita menos despesa seja exatamente igual à variação do saldo do banco. Saldo inicial, saldo final, essa evolução tem que ser exatamente igual à diferença entre receitas e despesas. Se não for, é porque está faltando alguma informação. E é a conciliação bancária, então, que vai permitir que a gente tenha um balancete gerencial crível, balancete gerencial conciliado, auditado, tá? Que eu possa realmente tomar decisões com base nele. O 4º passo é a evolução detalhada da folha, a folha de pagamento, mais uma vez, né, sendo recorrente aqui no que eu estou falando, é de longe o item mais pesado, então eu preciso ter um zoom,
binóculo, uma lupa, um microscópio em cima da folha de pagamento. A gente também tem uma palestra só sobre isso, mas o resumo dela é que a folha tem uma tendência de crescimento vegetativo autônomo nas escolas, né? O gestor dá uma distraída, quando ele volta a si, a folha cresceu, né? Então, é muito importante que a gente tenha um instrumento de controle da folha de pagamento todos os meses, controle detalhado para saber o que é que mudou na folha de um mês para o outro, por que que mudou, quem autorizou e que impacto que essa mudança tem no orçamento. Folha de pagamento exige aí cuidados especiais. E, por fim, o relatório orçado versus real, completo, tá? Com todos os itens de receita, todos os itens de despesa, a folha também, investimento, distribuição de lucro, né? Tudo. Isso era quanto que estava planejado, quanto que foi o real daquele mês que passou para cada linha, qual foi a diferença e o que eu faço com essa diferença, né? Se eu tinha previsto gastar 3 mil com manutenção e gastei 10, o que eu faço com essa diferença? Se eu tiro dos meses seguintes ou se eu realmente preciso aumentar a minha verba de manutenção. Esse é um trabalho que precisa ser feito continuamente e a gente diz assim, pelo menos uma vez por mês precisa parar para ver isso, para que o controle seja feito adequadamente. E aí, por fim, fase 1, fase 2, fase 3, a análise, que é a reprogramação do planejamento a partir dos impactos observados no orçado versus real, tá? É aquilo que eu falei, tá? O exemplo da manutenção. A folha de pagamento também é um exemplo. Se ela crescer, eu preciso avaliar se ela cresceu, qual foi o motivo do crescimento, se eu tenho que projetar esse crescimento para os meses seguintes, porque isso sempre tem um impacto grande no orçamento, não só porque a folha é grande, mas porque qualquer mexida na folha traz consigo um percentual alto de encargos, né? Então, ela, quando cresce, ela judia do nosso orçamento, tá? Então, essa reprogramação, a partir da análise do orçado real, ela é fundamental para que a gente possa saber, não só, para que a gente não possa não ficar parado naquele planejamento inicial que a gente fez no começo do ano, porque é uma ferramenta viva. O orçamento muda a cada mês, e vocês precisam ter um acompanhamento, um controle perfeito para poder fazer as análises adequadas e verificar se você está cumprindo aquele orçamento, aquelas metas, né, que você estabeleceu no começo do ano, ou se você está se afastando daquilo, seja para mais, seja para menos. Espero que para mais, mas infelizmente acontecem casos de para menos e que isso vai exigir ação do gestor, ação imediata muitas vezes, e isso só é possível cumprindo esse círculo vicioso, né, na verdade é virtuoso, que eu coloquei ali, de planejamento, controle e análise. E para que fazer isso tudo, né? Quais são as respostas obtidas? Eu vou colocar aqui as 5 principais, tá? São respostas que qualquer gestor precisa saber, precisa estar na ponta da língua, precisa ter uma ferramenta que lhe permita ter essas informações. Quais são essas 5 principais respostas? Primeiro, qual é o lucro anual da escola, né? Se eu estou falando de 2024, já passou de janeiro a julho, de agosto a dezembro está orçado ainda, mas ok, qual é o lucro que eu estou esperando para a escola no ano todo, no ano de 2024? Qual é a margem de lucro, né, que nada mais é do que o lucro dividido pela receita, para a gente poder ter um dimensionamento de como é que eu estou conseguindo, qual é o desempenho que eu estou tendo, comparado com outras escolas que têm receita diferente. Qual é a margem por curso, né, educação infantil, F1, F2, médio, eu estou tendo desempenho, normalmente tem, né, desempenhos diferentes entre os cursos, o infantil é muitas vezes deficitário, o carro-chefe está lá no F2 e no médio, mas tá, será que na minha escola está sendo assim também? Ou eu estou com um desempenho diferente? Como está a projeção do fluxo de caixa, né? Caixa é muito importante, a gente calcula lucro, mas o lucro é um dos elementos que fomentam o caixa. Vai faltar dinheiro? Vai sobrar? Quanto? Quando? Né? Para que vocês possam antecipar as decisões que envolvam o suprimento do fluxo de caixa. E, finalmente, quais são os indicadores do orçamento, né? Vamos lá, quanto pesa a minha folha sobre a receita, quanto pesa cada um dos itens de custo, o aluguel, né, quanto pesa da minha receita, minhas bolsas, como é que estão, inadimplência, né? Então, fazer um trabalho completo como esse é fundamental para que qualquer gestor tenha sempre, na ponta do lápis, quais são os seus principais indicadores. E aqui, abrindo um parênteses, já que alguém apresentou aí da parceria com o Isaac, né? O Isaac tem uma ferramenta que é um excelente passo para quem não tem esse círculo que eu mostrei, que é a ferramenta do Gestão Pro. Quem tiver interesse, a Coros ajudou no desenvolvimento dessa ferramenta, então a gente pode atestar a qualidade. Quem tiver interesse pode procurar o Isaac,
dar os primeiros passos, tá? Que é uma questão assim que a gente percebe para quem já participou desse processo, que tira um pouco a venda, né, que existe nos olhos. A escola consegue se enxergar por completo. E realmente, infelizmente, como eu falei lá da solidão do dono de escola, muitas vezes ele não consegue ainda se enxergar por completo. Isso é muito comum nas escolas. Muito bem. Tomar uma aguinha. A gente falou do planejamento completo, e eu falei que isso é importante sempre, tá? Para qualquer gestor. Mas nessa época do ano é mais ainda, porque a gente vai precisar fixar preço, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas projeções, indicadores de mercado, que são muito importantes para que vocês possam se posicionar, tá? Perspectiva de aumento de custo e também alguns indicadores que pesam muito no orçamento da maioria das escolas. Então, o primeiro gráfico que eu estou mostrando aqui, projeção de inflação, né? O que é esse gráfico aqui? É a projeção do IPCA para 2024 inteiro, os 12 meses, mas como é que está evoluindo essa projeção a cada semana? Porque o Banco Central, através do Boletim Focus, ele publica toda segunda-feira um boletim com previsões dos agentes de mercado. Como é que a gente lê esse gráfico, né? A gente tem aqui, no eixo horizontal, a data de cada previsão. Então, esse gráfico começa em 4 de dezembro de 23. Naquele boletim, a previsão de inflação para 2024 era levemente inferior a 4%. E aí a gente vai atualizando a leitura do mercado, a projeção, a cada semana que foi passando, até chegar na semana de 6 de agosto, que é a que a gente está agora, né? Então, a gente vê que essa previsão começou um pouco abaixo de 4%, o tempo foi passando, ela foi diminuindo, o mercado foi ficando mais otimista, e o cúmulo, né, o ápice do otimismo foi lá no boletim de 16 de abril, quando a previsão ficou ali na casa de 3,75, exatamente entre o 3,5 e o 4. Mas, depois ela começou a subir. O mercado começou a ficar mais pessimista com o controle orçamentário, foi subindo, em 25 de junho ela chegou nos 4%, ficou ali por um tempinho, mas já subiu de novo, e hoje ela está na casa de 4,1%, que é a projeção do IPCA para dezembro. O que a gente pode concluir? Que o pai de aluno está olhando essa inflação de 4%, e que a projeção dos nossos custos precisa ser feita tendo em mente que essa é a inflação média, mas que tem ainda um leve viés de alta, tá? Não é um viés acentuado, mas está sendo um viés firme. Então, trabalhar com 4% pode ser temerário, né? Talvez, se a gente puder esperar mais um pouco para fixar o preço, a gente tenha projeções mais atualizadas. Aqui a gente vê as projeções para 24 e 25. Os dois dados de cima são reais já, tá? O IPCA do ano de 2023 fechou em 4,62%. O IPCA acumulado em 12 meses, fechados em junho de 24, fechou em 4,23%. Assim, para IPCA é o indicador mais recente que a gente tem. O IPCA projetado para 24, que é o que a gente viu no gráfico anterior, está em 4,17%. E o IPCA projetado de 12 meses, né, até fevereiro de 25, 3,88%. Por que eu escolhi fevereiro? Porque boa parte dos estados, inclusive São Paulo, a data base dos professores e funcionários é março, então vai ser usado como parâmetro os 12 meses terminados em fevereiro. Então, a gente olha aqui, é o principal custo, né, que é o que todo mundo quer saber. Então, de inflação, a gente deve ter algo em torno de 4% lá para fechar o dissídio de março, mas aí cada estado vai pensar no seu aumento real, né? Aqui em São Paulo, em 2024, nós fomos brindados com uma surpresa, que o aumento real foi de 1,5%. Ninguém esperava isso, mas foi dado. E ninguém sabe quanto vai ser, se vai ter e quanto vai ser, mas é sempre bom pensar que vai ter, tá? E que esse aumento real não vai ser inferior a 1%, tá? Para fazer planejamento orçamentário para fixação de preço. Na tabela seguinte, a gente tem aí, pensando nos estados em que a data base não é março, né? Aqui é sempre um indicador da inflação dos 12 meses anteriores à data base. Então, eu falei o caso aqui de São Paulo, março, né? Os 12 meses anteriores a março, ou seja, encerrando em fevereiro, a projeção do IPCA é 3,88. Quem é janeiro é 4,17, quem é fevereiro também é 4,17, abril 4,07, maio 4,06, junho 3,87. Então, não varia muito, está na casa ali dos 4%, a projeção de inflação ao consumidor para essas datas base aqui do ano que vem,
Tá? Então, qualquer que seja a database, não está variando muito a inflação projetada. Além disso, eu trago aqui para vocês o IGPM. Fernando, peraí, rapidinho, desculpa te interromper, mas leiga aqui no assunto. O que é o IPCA? Talvez alguém tenha dúvida, talvez não tenha, mas acho que é interessante. O IPCA é o Índice Oficial de Inflação do Brasil, ele é medido pelo IBGE, tá? Que é o organismo do governo para medir inflação, e ele é base para muitos indexadores de contratos, fora aluguel. O aluguel costuma ser pelo IGPM, né? Mas o IPCA é a inflação, que inclusive ela é base para muitos dos acordos coletivos no Brasil, né? Não São Paulo, que usa outros dois índices, mas também é o consumidor, mas no Brasil em geral é o IPCA. Mas o mais importante é que é um índice ao consumidor que ilustra melhor como vão se comportar os custos do pai do aluno, como se comportar a maior parte dos nossos custos, principalmente por saber que ele é um parâmetro mais importante para o acordo coletivo dos sindicatos lá na database. Normalmente, esse acordo é pela inflação, pelo consumidor, que é isso daqui que a gente está vendo, mais algum aumento real. Tá bom? Tudo bem, Ellen? Show, muito obrigada. Show, tá bom. Eu vou tocar aqui, então. E aí eu falo do IGPM. O IGPM é outro índice de inflação, ele é bem diferente do IPCA, do IPC, do INPC, que são todos indicadores de inflação ao consumidor. O IGPM tem uma composição muito diferente, tem um peso muito grande da inflação no atacado, né? Então, o IGPM tem um comportamento diferente. A gente observou, inclusive, que nos últimos 24 meses, o IGPM esteve negativo boa parte do período, mas essa moleza acabou, tá? Ele já está positivo hoje, e aqui a gente tem a projeção do IGPM acumulado nos 12 meses anteriores, em cada um dos meses do ano que vem, para quem tem aluguel indexado em IGPM, tem aí pode pegar essa tabela, cruzar com o mês do reajuste do seu aluguel, para fazer o seu orçamento do ano que vem, tá? Infelizmente, para quem tem reajustes em março, abril, maio, junho, vai passar dos 5%, vai chegar até perto de 6%, tá? E aí eu vou falar também de indicadores muito próprios do nosso mercado, e sem dúvida nenhuma, dois dos mais importantes são descontos e inadimplência. Então, a gente mede aqui, os clientes que a Corus atende, o percentual médio de descontos, e aí, claro, nesse desconto entra tanto o que é voluntário quanto o que é obrigatório. A gente mede em março de cada ano, e aí vocês veem aqui pela linha do desconto que de 2013 até 2020, uma medida em março de 2020, aqui está antes da pandemia, oscilou aí numa casa de 15% a 17%. Depois da pandemia, de 21 e diante, com a pandemia pulou de 17% para 21%, né? Começou a cair devagarinho em 22, continuou caindo devagarinho em 23, e em 24 aumentou de novo. As bolsas estão hoje no maior patamar da história, tá? Então, eu estou dando um parâmetro para vocês, que é o 22,6, que é a média, e dizendo que o viés tem sido de alta, tem sido muito difícil, o maior desafio dos gestores tem sido a negociação, o controle das bolsas e descontos. E a inadimplência, ela é medida no final do ano, tá? No dia 31 de dezembro, a gente calcula o quanto que deixou de entrar de mensalidade, comparado com tudo aquilo que deveria ter entrado, quanto que ficou de fora. E a gente vê que a média estava na casa de 3%, caiu para 2,8%, 2,4%. Em 2020, com a pandemia, final de 2020, pulou de 2,4% para 3,8%, mas depois caiu e voltou ao patamar anterior. Então, de inadimplência, a gente já voltou à vida normal, à vida que a gente tinha antes da pandemia. De bolsa, não. Bolsa realmente é o maior perigo, e é onde os gestores realmente estão tendo que investir boa parte das suas energias. E, por fim, fechando esse capítulo de indicadores, talvez o mais importante deles, né, que é a margem de lucro, né? Qual é a margem de lucro média das escolas? A gente vê aí uma série histórica que começa em 2011, sempre oscilando um pouco para cima, um pouco para baixo, beijando ali os 10%, às vezes até ultrapassando. Com a pandemia de 2020 caiu para 7%, a gente se recuperou, e a gente está hoje aí com... Hoje não, né? O ano passado fechou em 8,6%. Esse índice vem à esquerda ali, que tem uma nota especial sobre o desvio padrão, porque é uma média com desvio padrão muito grande. Existem escolas com margem superior a 20%, e existem escolas com déficit, com margens negativas, tá? 8,6% é a média para que você possa, ao medir a margem da sua escola, saber se você está acima
ou abaixo da média, né? Se você está junto com as escolas com os melhores indicadores, ou se você está junto com as escolas que têm os indicadores mais baixos. Ok? Muito bem. Vamos para a batalha das matrículas. Primeiro com um raciocínio mais estrutural, mais amplo, e depois a gente dá um foco na batalha específica deste momento que está para começar. Primeiro foco mais amplo, que é a questão da demanda, né? Como atrair a demanda. O número de alunos, a gente fizer uma formulação matemática, o número de alunos da escola no ano N, né, no ano atual, é o número de alunos que eu tinha no ano passado, mais o que eu captei, menos o que eu tive de evasão e menos o meu número de formandos, né? Essa é a formulação matemática. Então, a gente precisa estudar o que fazer para aumentar o número de alunos. Parece simples, né? É aumentar a captação e diminuir a evasão. É simples assim, tá feito, né? Beleza, todo mundo já entendeu, mas se fosse simples, né? Todo mundo fazia. A questão é como que eu vou fazer isso, né? Qual que é o segredo para aumentar a captação e diminuir a evasão? Então, para a gente tentar responder isso, a primeira pergunta é, bom, qual é o genótipo, qual é a tipologia das escolas que estão crescendo? Qual que é a receita do bolo, né? Qual é o segredo de $1 milhão? Será que são as escolas, tem a ver com tamanho, né? São as escolas maiores ou as escolas menores? Tem a ver com faixa de renda, são as escolas mais baratas ou as mais caras? Tem a ver com instalações, né? São aquelas que têm mais tecnologia e prédio, ou são as mais simples? Será que tem a ver com os cursos? São as escolas que oferecem todos os cursos? Zona ou região da cidade que você está, ou do estado, ou do país, né? Será que tem a ver com oferecer bolsa ou não oferecer bolsa, né? Escolas que estão crescendo são aquelas que oferecem bolsa, enfim. Poderia ficar aqui também o dia inteiro falando sobre esses critérios. A gente trabalha muito nisso, tentando cruzar as informações e identificar qual é a tipologia de escola que está crescendo. Mas aí o que a gente descobre é o seguinte, que não existe uma receita de bolo única, né? São vários tipos de bolo com receitas específicas. Tem escola grande que está crescendo, tem escola grande que está diminuindo, tem escola pequena que está crescendo, escola pequena que está diminuindo. Mesma coisa para a escola cara, mesma coisa para a escola barata. Então, não existe uma receita de bolo única. E aí você vai me dizer, o que eu faço com essa informação? Né? Então, vamos pensar junto, né? A estratégia para aumentar o número de alunos, como não há receita de bolo, a melhor receita para a gente construir uma estratégia de sucesso, as melhores respostas são 3, e elas são pesquisa, pesquisa e pesquisa. Tá? Fazer pesquisa, escutar o seu cliente, escutar o seu entorno, para saber qual é a opinião que eles têm a respeito da escola, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né? Também temos uma palestra só sobre isso, tá? Mas tentando resumir, né? Considerando qual é a formulação matemática que a gente viu, para chegar no número de alunos, tem 4 eventos que devem ser muito bem entendidos na escola. O primeiro é a evasão da escola por curso, o segundo é a visitação que vocês têm por curso, o terceiro é a conversão de visitação em matrículas, né? Como é que está a minha conversão, né? O mais difícil é você fazer o cara vir te visitar, mas muita gente tem muita visitação, faz do mais difícil, mas perde no mais fácil, que é, depois que o cara já está ali dentro, deixa ele escapar sem fazer a matrícula. Cada quantos alunos que me visitam, eu faço uma conversão. E, por fim, a captação por curso. Estou captando quantos alunos, e aí dá para fazer uma série histórica para comparar com anos anteriores, para ver se eu melhorei, se eu piorei na captação. Esses são os 4 indicadores que tem que estar no seu painel, tá? É o painel que vai dizer se você vai ficar feliz ou se você vai ficar triste no ano seguinte. E aí, onde é que a pesquisa entra, né? A pesquisa, ela vai permitir que você entenda onde que está o seu... primeiro, depois de entender onde está o seu problema, entenda como corrigi-lo, né? Então, eu vou formatar indicadores de evasão, conversão, visitação e captação para descobrir onde está o meu problema. Será que é porque pouca gente visita a minha escola? Será que é porque eu não consigo converter visitas em matrículas? Ou será que é porque eu estou perdendo meus próprios alunos? Onde está o meu problema? Porque sabendo qual é o meu problema, aí eu consigo encaixar uma solução correta, né? Então, aí que a gente entra as investigações, né? Investigando, em primeiro lugar, a evasão, né? Para fazer pesquisa, tem 2 públicos distintos a serem pesquisados. Primeiro, os alunos que saíram da escola, fora os formandos, claro. Vocês têm o mailing, né? Então, o aluno saiu da escola, provavelmente ali naquele momento você perguntou para ele por que ele estava saindo, mas não acredite muito nessa resposta. Naquela hora ele quer mesmo se livrar do problema, não quer ficar explicando muito.
fazer uma pesquisa entre março e junho do ano seguinte, para perguntar, já com a cabeça mais calma, já está na autoescola, tal, para saber os efetivos motivos da saída, essa é uma informação de $1 milhão, vale ouro, a gente recomenda fortemente que faça. E o outro público-alvo são alunos, famílias, equipe da própria escola, né? Se a escola está com evasão, vamos entender o meu público, que deficiência o meu público ainda está comigo, está vendo no meu serviço, para a gente entender o que é que precisa ser mudado. Isso para investigar a evasão. Para investigar a captação, também são dois públicos distintos. O primeiro, das famílias que visitaram e não matricularam os filhos, a gente tem esse mailing também, a gente pega esse mailing, né? E aí, tudo bem, estou lá em março, abril, um monte de gente que me visitou e não ficou, liga para eles. Puxa, você veio até aqui, me conheceu, por que você não ficou? Por que você escolheu outra escola? O que você enxergou lá que você não viu aqui? Né? Eles vão ter prazer de conversar com você sobre isso. Vocês nem imaginam o que esse pessoal tem para te dizer. As nossas experiências são ótimas com esse tipo de pesquisa. E aí, mais uma vez, são informações de $1 milhão. E o outro público, esse é mais caro de fazer, né? Famílias da região que nem visitaram a escola, tá? Esse é o último recurso, porque aí você vai ter que levantar mailing de pessoas do bairro, com renda adequada, que tem filho em idade escolar, vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas se for o caso, se você tiver que investigar por que a sua captação da escola está baixa, vale a pena para ver que imagem você está projetando sobre aqueles que nem vieram te conhecer. Bom, legal, mas então, tá aí amanhã, o que eu faço? Né? Estou aqui, dia 7 de agosto, plenas Olimpíadas, mas não estou pensando nas Olimpíadas, porque eu preciso abrir matrícula. E agora é o seguinte, é batalha, né? Primeiro semestre de uma escola é uma coisa, o segundo semestre é outra. O segundo semestre você vai trabalhar muito, muito mais do que no primeiro, não que você tenha trabalhado pouco no primeiro, mas no segundo é mais, porque além de fazer um excelente trabalho do ano corrente com seus alunos, você tem que fazer também um excelente trabalho de renovação de matrícula pensando no ano seguinte. Então, como é que faz isso? O que a gente traz aqui para vocês são 10 passos para potencializar o processo de matrículas. Veja, o processo não se resume a isso, mas são, assim, 10 pulos do gato, né? Para que você tenha mais chance de ter um processo bem sucedido. Então, vamos lá. E amanhã, o que é que eu faço? 10 passos. O primeiro, planilha semáforo, acompanhamento corpo a corpo das matrículas. O que a gente chama isso de planilha semáforo? Onde você vai listar numa planilha todos os alunos rematriculáveis, você não vai colocar os formandos, e vai ali, de acordo com informações que você vai captar, principalmente com a coordenação e com os professores, quais alunos já se rematricularam, eles estão verdes, quais não se rematricularam, mas têm boa chance de se rematricular, esses estão amarelos, e quais pretendem não se rematricular. Esses são os vermelhos, né? Por isso do semáforo. É esse mapa que você tem que ter completo e sempre atualizado para saber aonde que você tem que atirar, né? Aonde que eu estou com evasão potencial e, portanto, onde que eu tenho que tomar medidas de corpo a corpo nessa guerra que vocês conhecem muito bem, de matrículas. Então, isso aqui tem que ser um painel do gestor, tem que estar todo dia ali a planilha semáforo para fazer esse corpo a corpo. O segundo item é abrir processo de reserva de vaga para pais atuais e novos. Veja, tem muita escola que tem a cultura de divulgar o preço já logo agora, começo de agosto e tal. A gente não recomenda, tá? Como a gente viu, a inflação está com leves viés de alta, então pode ser que ao fixar o preço agora, você seja atropelado por um crescimento de inflação que você não esperava, e isso já aconteceu algumas vezes, né? E isso traz perdas imensas para a escola, porque faz uma senhora diferença. Mas eu não posso perder o timing com meu pai, né? Então, a gente recomenda abrir a reserva de vaga, que é um processo de antecipação, né? Um sinal que o pai de aluno dá, ainda sem comprometer o preço, com o compromisso que, se depois que você divulgar o preço, ele não gostar, quiser ir para outra escola, você devolve integralmente essa reserva de vaga, e ainda, claro, da primeira parcela da anuidade do ano seguinte, você vai descontar integralmente o que ele pagou de reserva de vaga. O terceiro item, olha, gente, olha, isso é muito importante, envolvimento do pedagógico no processo. Tem muita escola que traça uma risca, né? O administrativo é o administrativo, o pedagógico é o pedagógico, um não se mete nos assuntos do outro, mas no que se refere à rematrícula, que normalmente é visto como um processo administrativo, o envolvimento do pedagógico é fundamental, que eles estejam remando para o mesmo lado, envolvidos no acompanhamento da planilha semáforo, dos indicadores, do boca a boca, envolver os professores, os coordenadores nesse processo, essa campanha, nessa guerra da matrícula, é fundamental, no mínimo porque cria um ambiente
de circulação de informações muito mais rico, mas também porque permite que professores e coordenadores, que é quem são as pessoas que estão na linha de frente ali, né, consigam ter um diálogo mais próximo com o seu cliente final. Uso abundante das redes sociais, aqui eu estou falando de propaganda, de marketing, né, dos mais antigos aí vão lembrar da época do outdoor, eu entreguei a idade aqui, né, eu sei, mas há bom tempo que o principal canal de comunicação são as redes sociais, então usem abundantemente, tá, todas as ferramentas que esses provedores de redes sociais oferecem, porque esse é o canal que os pais e alunos estão usando para escolher a escola. Uso dos descontos como política estratégica. Por que eu estou chamando de política estratégica? Porque as escolas não dão bolsa porque elas são boazinhas, né? Elas não dão bolsa porque elas são benemerentes, né? Porque elas não têm fins lucrativos. Não, elas dão bolsa porque elas querem maximizar a receita, né? Ela enxerga a cadeira vazia ali, onde tiver mais cadeira vazia, ela vai ser mais boazinha. Só cuidado, muito cuidado nessa política estratégica, que nesse caso, o curto prazo concorre com o longo prazo, tá? No curto prazo, você dá todo tipo de desconto para preencher as cadeiras, pode ser bom para o ano que vem, mas envenena o seu longo prazo, porque são descontos, ainda mais no advento das redes sociais, do WhatsApp, isso vaza mesmo, e você só vai ter, a cada ano, a necessidade de aumentar ainda mais o desconto, você acaba quebrando a sua escola. Então, crie critérios de seleção, de concessão. Esses critérios podem passar pela estratégia da escola de ser mais concessivo em salas que sejam mais ociosas, mais vazias, mas que tenha critérios também vinculados à renda, à necessidade da família, se a família joga junto, se tem irmão, precisa ter critério, tá? Se não tiver critério, vira Casas Bahia, quer pagar quanto, e isso acaba asfixiando a escola no médio prazo, não é nem no longo prazo. Divulgação do preço no timing de mercado, a gente faz pesquisas aqui, e a gente sabe que a moda, né, quer dizer, quando que as escolas divulgam seus preços? A moda, a maior parte das escolas, divulga na primeira quinzena de outubro. É ali que está concentrada a maior parte, e a gente entende que a melhor estratégia é ir junto com a boiada, nem antes, para não se queimar, e nem depois, para não perder o time to market, né, para não perder, não ser o único a divulgar na redondeza, sendo que os outros já divulgaram. O melhor é você acompanhar o timing dos seus concorrentes, nem antes, nem depois. Programa de benefícios para quem antecipa a reserva, é possível fazer isso, a minha reserva de vaga é R$2.000, mas quem fizer a reserva até 31 de agosto não paga 2.000, paga 1.500. É um exemplo, né? Ou ganha um uniforme, ou ganha parte da taxa de material. O importante, quando a gente fala em antecipar a reserva de vaga, nem é o dinheiro, é a informação, tá? Informação de quem fez, quem está interessado, quem está com a gente para o ano que vem, e quem está na dúvida, porque vocês querem atuar fortemente com quem está na dúvida. Então, vocês fazerem um programa de benefício que permita que a informação chegue mais rápido para vocês, vale $1 milhão, tá? Treinamento detalhado da apresentação da escola. Gente, a gente já fez pesquisa, né? Grupo, pesquisa qualitativa de por que os pais não ficaram na escola, e às vezes é ali, a disputa entre as escolas é decidida no nariz ali, né? Então, é fundamental que toda a equipe que trabalha com a apresentação esteja treinada, uniformizada, não de roupa, mas assim, uniformizada de discurso, né? Para que, sabendo focar os pontos positivos, sabendo resolver as dúvidas que os pais apresentam, tá? Isso é fundamental. Vocês não imaginam o valor da qualidade daquela pessoa que está aqui naquele momento ganhando o coração de quem está te visitando. Então, fazer treinamento detalhado para esse momento é fundamental. O nono é fazer contato com os visitantes que não se matricularam antes do fim do ano. Se o cara te visitou em agosto, em outubro, ele não se matriculou, vale a pena, né? Eu nem esperaria tanto, de 15 a 20 dias depois. Olha, então você visitou aqui, você já decidiu? Não, olha, não esquece da gente. Olha, lembra, o que você está precisando? O que você está na dúvida? Pode parecer um pouco chato, mas é altamente conveniente que faça. O cliente se sente bem no final das contas, ele se sente assim, olha, esse cara se preocupou comigo, né? Então, é altamente recomendável que vocês tenham aí no seu cronograma de ações, entrar em contato com quem me visitou e não retornou, X dias, e esse X é de 15 em diante, depois que ele visitou a escola. E, por fim, parcerias com escolas próximas, porque tem escolas que não fornecem, né, que não oferecem todos os cursos,
escola só de educação infantil, tem escola que só vai até o F1, tem escola que só vai até o F2. Então, fazer parceria com escolas como essas, que seja um jogo de ganha-ganha, né, que você oferece uma vantagem para essa escola, que vai te mandar... Ela não manda os alunos, quem decide é o pai, mas uma indicação de uma escola dessas vale ouro, né? Os pais, boa parte, acabam escutando a indicação, e se for uma parceria estruturada, em que você pode ir lá antes do fim das aulas e fazer propaganda da sua escola, pô, super bacana. Então, isso está cada vez mais na moda, tá? Fazer parcerias com garantia de vaga, às vezes até com condições favoráveis na reserva de vaga, para que você tenha facilidade na captação de alunos novos, principalmente nas salas iniciais de cada curso. Tá bom? Eu acho que é isso, né? Gente, espero ter coberto adequadamente toda a pauta que me foi proposta, no tempo que preciso, né? A gente começou às 18h20, né? Estamos agora às 19h05, exatamente 45 minutos, que era o tempo que tinha sido proposto para mim, deixando 15 minutos para perguntas via chat. Então, esse foi o desafio que a Ellen me deu, que eu acredito ter cumprido rigorosamente. Faz parte também, né, da qualidade do trabalho, ter presteza com o horário. Então, Ellen, eu vou devolver para você me contar aí como é que está esse bloco aí de dúvidas, sugestões e críticas, por favor. Ó, por enquanto, não temos dúvidas no chat, mas eu tenho uma dúvida na minha cabeça, que eu queria tirar contigo, inclusive. Mas antes disso, eu vou traçar um paralelo com uma coisa que você falou sobre os descontos, né? E no webinar passado com o Léo, quem participou, ele também falou um pouco sobre isso, e eu acho que cai muito naquele ponto de diferenciar o preço da sua escola com o valor que ela gera para a família. Então, trabalhar muito bem como você apresenta a sua escola para essas famílias que chegam lá para visitar, né? O Léo falou muito sobre isso no webinar dele. Eu acho que na ponta aqui, quando a gente fala do financeiro, isso acaba refletindo muito nos descontos que o gestor da escola acaba dando, né? E eu acho que foi bem legal, assim, a gente ter visibilidade desses números, mas como leiga, novamente, dos números, eu queria entender em termos gerais, assim, né? No final do dia, o que o IPCA, o GPM, vamos supor que eles somem X. Existe uma porcentagem que eu poderia falar, somando esses valores, o tanto que eu tenho que aumentar na minha matrícula, ou é algo relativo também? Não, vamos lá, vamos separar só as coisas, né? O aumento do preço tem a ver com o IPCA, tem a ver com o IGPM, tem a ver com projeção de dissídio, porque os nossos custos, em geral, eles vão aumentar no mínimo a inflação, né? Pode até ser que alguns itens aumentem mais, dificilmente algum vai aumentar menos. Então, no mínimo a inflação, e o principal item de custo, muito provavelmente, vai aumentar mais que a inflação, que é a folha de pagamento, tem negociação de sindicato. Na época da pandemia, a gente passou esse aumento real, mas esse momento acabou. O aumento real está na pauta do dia de todos os estados. Então, eu diria que, assim, para as escolas minhas clientes, eu já estou dizendo, gente, inflação projetada é no mínimo 4, aumento real é no mínimo 1, então é proibido pensar em aumentar menos que 5, tá? Estou falando isso para eles, de 5 para cima. O para cima vai depender de cada escola, vai depender dos incrementos de custo que você acha que vai ter para o ano que vem, e também do espaço no mercado que você tem perante seus concorrentes. Falar de bolsa, que também fez parte da sua pergunta, essa é uma guerra complicadíssima, é muito complexa, que envolve muitos fatores, as escolas estão cada vez mais nervosas com isso, né? Porque os pais já chegam pedindo, né? Muitas vezes. Tem uma cultura disseminada, e aí as escolas acabam entrando nessa cultura, acabam entrando nesse jogo, do tipo, o cara pisa lá, você fala, ele fala, qual é o preço? E aí você fala, o preço é tanto, mas se você precisar, a gente oferece um desconto. Está errado, você está desmerecendo seu preço, né? Ou você está transformando seu preço numa obra de ficção, né? A escola tem que, em primeiro lugar, se valorizar. Se o cara pedir um desconto, olha, ok, a gente tem aqui uma política de desconto, que passa por, em primeiro lugar, você entregar esses documentos aqui, mostrando a sua necessidade, e a gente vai avaliar. Se você não colocar essa trava, é aquilo que eu falei lá atrás. O cara pede 20, você fala, tá bom, ganhou 20, você está resolvendo um problema imediato, criando um problema muito maior para você no médio prazo. É o veneno da escola, e esse é um dos motivos pelos quais, na média, a bolsa está aumentando.
porque você não faz isso com uma pessoa, né? Você vai fazer com várias pessoas, e isso tem um crescimento, essa informação tem um crescimento exponencial com a rede social. Então, assim, é certeza que no próprio ano, no mês seguinte, na semana seguinte, você vai ter mais gente te pedindo, mesmo que não precise, porque eles já sabem que pediu, levou. E isso, no médio prazo, vai matar a sua escola. Então, tem que ter um processo estruturado, nem que seja para você pedir, o cara entregar, e depois disso você dá o desconto para ele. Mas você tem que dar esse trabalho. Se você não der esse trabalho, você passará a ficar conhecida como a escola do pediu, ganhou. E não, assim, aí sua escola não vai ter uma vida útil muito grande. Ok? Ok, temos uma única dúvida, muitos elogios aqui no chat, tá? Muito obrigado pelos elogios. De você, a Neia falando que estamos no caminho certo, a galera agradecendo, e a Luísa tem uma pergunta. Você tem um modelo de planilha semáforo? Eu não tenho um modelo, mas ela não é complicada, viu? Como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Luísa. A Luísa. Luísa, não é muito simples, tá? Você vai ter, na primeira coluna do Excel, o nome por classe, né? O nome de todos os alunos, a coluna A. E na coluna B você vai preencher com uma cor, verde, amarelo ou vermelho. É simples assim, tá? E aí, vai fazer semanalmente, se possível diariamente, alguém vai ficar responsável por atualizar as cores, ok? Então, é sem segredos, é isso mesmo, tá? É simples assim, a ferramenta basicona, mas você bate o olho e já entende se você está com um problema e onde que está o problema. Como você organizou por classe, né, por série, você consegue visualmente identificar onde está o seu problema, para poder atacar. Legal. Lúcia levantou a mão. Lúcia, quer fazer sua pergunta? A gente fechou os microfones, mas quem tiver dúvida pode colocar aqui no chat, tá? Com prazer. Enquanto ela faz, ela está escrevendo, é isso ou não? Sim, Lúcia, se você puder escrever no chat para a gente. Enquanto isso, eu li aí, passou rapidamente, que tem algum ex-aluno da Escola Expressão que escreveu. Escola falou da tia Solange, né? Então, sim, eu trabalhei na escola Solange, minha mãe, e eu trabalhei como dono de escola por 9 anos. Fui trabalhar no sindicato patronal e depois vim parar aqui na Coros. Então, isso, claro, que me qualifica, inclusive, a entender as dores, né? E como eu já trabalhei como dono de escola, eu sei o que é estar sentado nessa cadeira. E o Luciano Pirata, isso, né? Luciano, desculpa, pelo seu nome e sobrenome, não lembrei de você, mas aqui faz um pouquinho de tempo, né? Isso aí, estou falando de anos 90, talvez até 80, né? Mas isso é um grande prazer, até uma emoção saber que tem gente que ainda me reconhece, agora com tanto cabelo branco, naquela época lá que eu era um jovem recém-saído da faculdade. Luciano, eu estudei em 1980, olha aí, gente. Além da galera tirar dúvida, tá expondo a idade aqui, tô sentindo. Olha isso, 1980, é isso, tá bom. Obrigado, viu, Luciano? Prazer em receber sua mensagem. Lúcia, nós abrimos para você... Escreveu aqui. Quais documentos pedir para análise de bolsa de desconto? Olha, tem um documento que para mim é indispensável pedir, que é o imposto de renda do pai e da mãe, tá? Esse para mim é fundamental, porque o imposto de renda traz informações ali sobre renda e patrimônio. Mas às vezes não é muito confiável. Tá, mas é o que temos, tá? Se você quiser ser mais agressivo, vamos dizer assim, você pode pedir extrato bancário, pode pedir fatura de cartão de crédito, né? Mas, assim, precisar não precisa. Na verdade, um formulário em que ele preenche ali algumas informações básicas, como salário de todo mundo que está envolvido, o principal patrimônio, mas fundamental, declaração do último imposto de renda, tá? Porque ali você já vai fazer, inclusive, uma boa triagem entre quem precisa e quem não precisa. Quem realmente precisa não vai ter problema em te entregar o imposto de renda, tá? Quem não precisa vai falar, tá bom, deixa para lá. E isso realmente acontece muitas vezes, e não que o cara desista da matrícula por causa disso, ele desiste do desconto, tá? Gente, mais perguntas? Quem tiver momentos finais aí. De nada, Lúcia, é um prazer poder interagir com você. Bom, acho que é isso, então. Gente, queria agradecer muito todo mundo que participou aqui. Fernando, muito obrigada pela apresentação. Acho que trouxe dados muito ricos e eu espero que o pessoal tenha aproveitado muito todos esses dados de mercado que você trouxe aqui. E é isso, gente. Lembrando que semana que vem, já tô ficando doida. Dia 4 de setembro, temos o nosso último webinar
da campanha de matrícula sobre comunicação assertiva, então é para fechar com chave de ouro mesmo tudo isso que a gente falou, levar um combão aí para vocês prepararem uma campanha de matrículas bacana e captar muitos alunos, que esse é o intuito do COC aqui, trazendo essas ações. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fernando, Eu obrigada. agradeço a todos. Obrigado aí pelo prestígio, né? Pela confiança. Vamos torcer muito pelas nossas meninas no vôlei feminino e no futebol feminino. Tá bom? Gente, excelente fim de dia a todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Tchau, tchau.